Amado Pai querido, aqui se encontra o teu servo mais uma manhã, meu Pai, de ser memorial. Pai, glorificamos o teu nome, Senhor. Pai, te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o teu servo diminua e o Senhor cresça. Pai, capacita ele. Pai, em nome de Jesus, tudo que o Senhor colocou no coração do teu servo, que ele traga para nós com alimento nesta manhã. Senhor, não sabemos a tua palavra no coração dele, Senhor, mas que se for para nos exortar, que possamos sair daqui, meu Pai, entendendo o que o Senhor quer para as nossas vidas. Se for, meu Pai, para nos dar um despertamento, que assim seja, meu Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, usa ele, meu Senhor, como te apraz. Senhor, que este lugar, meu Pai, esteja totalmente cativo e com os ouvidos ligados na tua palavra, meu Pai. É isso que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Amém. Glória a Deus. Sentar, gente. Não olha assim se o pastor tiver com cara de sono, não, porque realmente essa madrugada para dormir foi difícil. 3 e pouca da manhã ainda está acordado, orando, mas aprove o Senhor que fosse assim. Glória a Deus. E a palavra que eu tenho da parte do Senhor para vocês nesta manhã está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Glória a Deus. Já foi certo. Amém. Também não olhe, nosso pastor está com 2 Bíblias aqui. Não é louco, certo? Só para. Vamos ler a mesma palavra, só que em 2 versões diferentes. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. A gente espera. É mais fraco. Depois de Salmos. Provérbios Eclesiastes. 3. Versículo de número 1. E tem como título assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E aí diz assim: tudo tem um propósito determinado, tem um tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Na tradução mais recente, a NVI, vai dizer assim: para cada coisa há um tempo. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. O que Salomão ele quer nos dizer com esta palavra? Que existe 2 tipos de relógios. Um relógio, um tempo estabelecido por nós, homens, e um tempo, ou seja, chamado de Kairos, que é o tempo de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Salomão ele vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Aí ele vai dizer que há tempo de morrer, há tempo de nascer, há tempo de morrer. E o que eu quero trazer nesta manhã para a gente? Que a cada tempo que a gente está vivendo é um propósito de Deus. Aleluia. E muitas vezes a gente questiona por que é que a gente está vivendo isso, por que é que eu estou passando isso, por que é que eu estou passando aquilo. Mas o Senhor está dizendo: olha, é um propósito que eu tenho para você. Você não tem que questionar o porquê, mas a gente tem que questionar para que eu estou passando isso. E aí eu até pedi permissão à missionária Rosana para trazer algo nesta manhã. A missionária Rosana ela começou a trabalhar no Engenho Velho da Federação com a idade de 19 anos. Há um tempinho atrás. Agora, depois que todo mundo fizer a conta, vai saber minha idade. Não vai saber não. Você está entre 100 e 20. Pronto, aí depois ela não sabe. E depois, ela trabalhou 7 anos como funcionária
Depois desses 7 anos, ela passou a gerenciar, a ser dona. E aí se passaram 15 anos ela à frente da escola. E na última segunda-feira aprove o Senhor que a porta fechasse. Aí a gente para e pensa, Senhor, por quê? Por que o Senhor permitiu isso? Se foi o Senhor que me deu, se o Senhor mesmo disse que foi o Senhor que abriu, por que é que o Senhor permitiu fechar? Ou seja, o tempo determinado por Deus, eu entendo assim, eu vejo assim, vocês podem até achar, que marido é esse que está vendo que o negócio da esposa está fechando e ele está dizendo que é o tempo de Deus. Eu entendo que um novo tempo Deus está estabelecendo para a vida da missionária. Um novo de Deus está para vir sobre a vida dela. E a gente não tem que se perguntar por quê. Mas, Senhor, para que o Senhor fechou? O que é que o Senhor quer que eu faça daqui para frente? Muitas vezes é uma luta que você está passando. É uma provação que você está passando dentro de casa. E você está perguntando, por que eu estou passando essa provação? Por que eu estou passando essa luta? Mas Salomão diz que há um tempo determinado. Ou seja, há um tempo estabelecido para começar e para terminar. Tem início, meio e fim. A mesma coisa é a nossa vida. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, quem quer morrer? Ninguém quer. Mas é uma ordem natural, é um tempo estabelecido. Como Salomão ele diz, tudo tem um tempo determinado e há um tempo para todo o propósito. Há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Ou seja, Salomão está dizendo, olha, você teve um tempo de nascer, você teve um tempo para viver a sua vida, mas vai chegar um tempo determinado, certo? Que é o ponto final, que não é você que determina. Certo? Você pode fazer plástica, pode botar botox, pode fazer o que for. Pode até parecer mais jovem. Mas, quando o tempo estabelecido por Deus chegar, acabou. Não tem para onde correr. Aleluia. E aí, uma coisa que eu estava conversando com a missionária ontem. E o que é que a gente está fazendo com o nosso tempo? Como é que a gente está aproveitando esse tempo determinado por Deus para as nossas vidas? Como é que a gente está utilizando esse tempo? E se você soubesse hoje que o tempo que Deus lhe deu, você tem até hoje meio-dia. Eu creio que muitos queriam fazer o que teve a vida toda para fazer e não fez. Eu acho que muitos queriam fazer, aproveitar ao máximo, sabendo que seriam as suas últimas horas sobre a face da terra. Então a gente tem que aproveitar o tempo que foi determinado por Deus para as nossas vidas aqui sobre esta terra. Aleluia. Posso continuar? Amém. Temos que aproveitar o tempo que foi determinado por Deus para as nossas vidas. E temos que aproveitar aquilo que foi estabelecido por Ele para as nossas vidas. Aproveitar o máximo aquilo que Ele determinou para as nossas vidas. Deus ele determinou para a minha vida que eu seria pastor de ovelhas, que eu iria cuidar de problemas dos outros. Que viriam problemas que às vezes, eu até comento com minha esposa, quando eu penso que meu problema é maior, vem uma bomba maior do que a minha, e eu tenho que botar o meu problema de lado e tentar resolver ou resolver o problema daquela pessoa. Aí Salomão ele nos diz mais, que há um tempo de plantar
um tempo determinado de plantar. E muitas vezes esse tempo de plantar, a gente não aproveita e não planta. E quando chegamos, hoje a gente está com a mãe da nossa evangelista Valquíria aqui. Ela teve um tempo de plantar e hoje ela está aproveitando aquilo que ela plantou na sua juventude. E tem gente que chega na idade dela e não plantou nada. E quando chega o tempo de arrancar, a terra está seca. Aí para e pensa, meu Deus, eu passei uma vida toda, Deus me deu a oportunidade, me deu tempo para eu plantar alguma coisa sobre esta terra, para quando eu chegasse na velhice, eu poder estar tranquilo, eu poder estar de boa, e eu não aproveitei o tempo estabelecido por Deus, determinado por Deus, para eu fazer. Aleluia. A missionária Rosana, uma certa vez, ela passou um vídeo na igreja de um jovem que ele perguntou, como eu falei aqui, se você soubesse que você teria os últimos minutos da sua vida. Aí ele falou do dono da Amazon, né? Que ele estava com câncer. Estava já no finalzinho, na linha final da sua vida. E ele dizendo que a esse homem, ele daria a fortuna dele toda para mais um tempo de vida, para mais alguns segundos, alguns minutos de vida. Sabe o que é isso? Passou uma vida toda sem valorizar o tempo que Deus nos deu sobre essa terra. A gente tem valorizado o tempo determinado por Deus para nós sobre essa terra. Aí Salomão também ele vai dizer, vou pular aqui, esse aqui, deixa eu ver aqui Aleluia, glória a Deus. Aqui, no verso 5, a parte B, há um tempo de abraçar e há um tempo de evitar de abraçar. Nós estamos vivendo um momento agora, né, que tanto o prefeito como o governador, como os agentes de saúde, está dizendo que temos que evitar o contato físico, o abraçar, o apertar. Eu não vou mentir, eu amo abraçar, amo apertar a mão. E você não sabe quanto é difícil chegar aqui e eu não poder cumprimentar, não poder apertar a mão de vocês, abraçar alguns. E aí a gente fala que é o tempo determinado de abraçar. E aí esse tempo passa, e aí a pessoa ela vem a faltar, e aí você para e pensa assim, eu tive todo o tempo do mundo para aproveitar, para abraçar, para cuidar, e hoje eu não posso fazer mais isso. Sabe o que é isso? É que a gente deve valorizar o momento em família, que a gente deve valorizar ali a nossa família, que muitas vezes a gente não faz isso, e quando vem aquele momento que está dentro do caixão, é que a gente vem parar para refletir e dizer que o tempo foi jogado fora. Eu lembro, minha avó ela faleceu no ano de 1998. Eu tinha para 12, 13 anos. Pense que eu aproveitei minha avó o máximo que eu pude
Eu chegava da escola, chegava fardado, minha mãe tinha um bar e restaurante, eu passava, dava tchau para minha mãe, ela já sabia para onde eu ia. Eu descia a escada, correndo, e minha mãe só me via às 6 horas da noite. Eu passava a minha tarde toda com minha avó. E quando a notícia chegou que ela tinha falecido, para mim o mundo tinha caído. Mas eu trago à memória momentos que nenhum dos netos eu acho que teve com ela como eu tive. Momentos de dar risada, momentos que ela era uma senhora arteira, que gostava de levantar na madrugada para comer pão, e aí às vezes caía dentro do banheiro, e a preocupação dela é se eu vi ela pelada. Era a preocupação dela. Mas naquele dia que eu vi minha avó dentro do caixão, depois, eu digo, não, eu não quero viver tendo aquela sensação, tendo aquele momento ruim, mas eu quero lembrar das coisas boas. O tempo, a oportunidade que eu tive de abraçar, a oportunidade que eu tive de estar perto dela, é o que a gente deve valorizar. E como é que você tem gasto o tempo que Deus lhe deu e o tempo que você está fazendo sobre esta terra? Você tem valorizado o tempo ou tem vivido igual o filho pródigo, dissolutamente? Amanhã eu vejo isso. Amanhã eu conserto isso. E quando Salomão ele nos diz que é um tempo determinado, Salomão ele está dizendo, olha, você tem um prazo de validade. Então não viva a sua vida como um joguinho. O Breno ele joga, ele tem um joguinho no celular, quando ele perde, ele pode voltar tudo de novo do jogo e tentar fazer melhor. A nossa vida é um jogo que não tem como voltar do início. Deus até nos permite algumas vezes recomeçar, mas tem algumas áreas que não tem como você recomeçar. Você fez e o tempo determinado passou. Uma coisa que nosso apóstolo diz é que tem 3 coisas que não voltam mais. Ou seja, o tempo determinado deles passou, não volta mais. Que é a oportunidade, a flecha lançada e a palavra proferida. Muitas vezes Deus está nos dando a oportunidade e a gente deixa passar. Muitas vezes é a palavra que nós proferimos, que nós falamos aos nossos irmãos, aos nossos filhos, que o tempo não vai conseguir juntar de novo. A gente pode destruir a vida de alguém. Aleluia. Aí Salomão ele vem dizendo que há tempo de Jesus, deixa eu olhar aqui. Tempo de plantar e tempo de colher. Foi onde a gente parou. E quando a gente chega numa determinada idade, a gente para e pensa, é verdade. Eu tive tanta oportunidade, Deus, Ele me deu tempo, Ele me deu um propósito debaixo desse céu,
e eu não aproveitei aquilo que Deus me dera. Você tem aproveitado aquilo que Deus tem lhe dado? Você tem aproveitado o terreno que Deus lhe deu, que é esta terra, para plantar? Muitas vezes a gente pensa, eu estou jovem, eu quero viver a minha vida. Quando eu tiver com a idade de 30 a 40 anos, eu penso em plantar alguma coisa. Aí eu trago a minha memória, meu pai. Hoje meu pai está com 83 anos. Passei 12 anos dentro de um bar com meu pai e minha mãe. E verdadeiramente eu me estressava dentro daquele bar ali. Me chateava. Mas hoje eu paro e penso e vejo, Valquíria, que eles aproveitaram esse tempo determinado por Deus, aproveitaram esse tempo, esse propósito, para hoje estar vivendo na casa que eles construíram, do jeito que eles queriam, tranquilamente, sem depender de aluguel, sem depender de nada. Ou seja, eles aproveitaram aquele tempo para plantar algo. A gente tem aproveitado esse tempo para a gente plantar algo para a nossa velhice? Será que a gente está pegando, aproveitando? Não. Eu estou com 30 anos agora, 34. Eu estou aproveitando esse tempo para quando eu tiver numa velhice, eu poder viver a minha vida bem. Quando chegar o tempo determinado por Deus, que Ele vai dizer, Tiago, agora você não vai mais pregar não, você vai estar sentado só ouvindo. Será que eu plantei na vida de meu filho para ele me substituir daqui a 30, 40 anos? Se assim Deus permitir que eu esteja ainda sobre a face da terra? O que eu estou trazendo para a nossa vida hoje é que nós devemos aproveitar o tempo de Deus e o tempo estabelecido por nós aqui nesta terra. Por quê? O relógio de Deus é diferente do nosso, sim. O tempo dele é diferente do nosso. Mas, deixa eu ver aqui, a irmã falou em Provérbios 16, 1, vai dizer que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Ou seja, a gente prepara, a gente estabelece um tempo limite, mas o próprio Salomão está dizendo, olha, você vai preparar, você vai estabelecer o tempo, mas ainda que você estabeleça, que você prepare, a resposta ainda não é sua. Ou seja, o tempo de acontecer ainda não é o seu. Quantas e quantas vezes a gente prepara algo e não acontece naquele tempo estabelecido que a gente coloca, mas passa 2, 3 anos ou 2, 3 meses, aquilo que a gente estabeleceu lá há um tempo atrás acontece 3 meses depois. Ou seja, Deus está dizendo, olha, o tempo estabelecido por você foi mas naquele momento você não estava pronto para receber aquilo. Por isso eu estou dizendo que a preparação do coração foi seu, mas a resposta foi minha. A resposta foi minha. Agora eu vou te cortar mais. Será que a igreja verdadeiramente está aproveitando todo o propósito de Deus? O
que eu vejo de gente reclamando, abrindo a boca para reclamar dos propósitos de Deus, abrindo a boca para reclamar das provações, das lutas que estão passando. Eu, ultimamente, às vezes eu reclamava de algumas lutas que vinham, de algumas tribulações, mas eu parei assim, Senhor, se eu estou vivendo tudo isso, é porque tem algo determinado por Senhor, pelo Senhor, para a minha vida. Eu não tenho mais que perguntar para que eu estou vivendo isso, mas eu não tenho que perguntar mais por que eu estou vivendo isso, mas é para quê? O que é que o Senhor está me ensinando nesse período de provação, nesse tempo determinado de provação que o Senhor está me fazendo passar? Eu quero que o Senhor me ensine, me mostre o que é, para eu poder entender o porquê eu estou passando. Deserto é escola de crente, ou seja, tem um tempo determinado para a gente passar. Eu creio que essa pandemia está sendo um deserto para muita gente. Eu creio que essa pandemia está sendo um deserto para muito crente. E eu conversando com a evangelista Monquilha, e com a missionária Rosana também, dizendo que depois dessa pandemia, o que a gente vai ver de crente desviado, eu não estou profetizando esse mal para a vida das pessoas não, mas são pessoas que já estavam desviadas dentro da igreja e vão aproveitar esse momento que não tá vindo para a igreja, então, que quando passar a pandemia, o pastor não vai ver mais a sombra. Por quê? Ela não entendeu o propósito de Deus. Deus, ele parou o mundo. Pastor, o senhor está dizendo que essa doença Covid-19 foi Deus que colocou sobre a terra? Não. Mas Deus, ele permite. Foi a permissão de Deus. Sabe para quê? Muita gente aqui dizia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para abrir a Bíblia, eu não tenho tempo para consagrar. Agora está tendo tempo. Não tinha tempo para a família. Deus estabeleceu um tempo determinado. Essa pandemia tem um tempo determinado para terminar. Como veio uma criatura perguntou no zap de Rosana, pastor, quando é que vai acabar a pandemia? Ele disse, minha filha, eu não sei, porque eu não sou Deus. É no tempo dele, é a gosto Certo? de Deus. E ele não me revelou, ele não me trouxe essa revelação de quando é que vai terminar. Tem a gosto de Deus. Está no gosto dele. E aí, agora, como eu estava dizendo, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, agora tem tempo para buscar mais, tempo para orar mais, para jejuar mais, para buscar mais a presença de Deus. E será que a gente está aproveitando esse tempo que foi determinado por Deus para estar buscando, para estar lendo a palavra dele? E eu estava pensando, eu digo, gente, há quanto tempo eu não sinto uma graça de Deus como eu estou sentindo em meio a essa pandemia? Por quê? Eu estou tendo tempo para orar mais, eu estou tendo tempo para ler mais a Bíblia, certo? Então, quando a gente aproveita esse tempo determinado por Deus para as nossas vidas, o que é que acontece? A gente vive, a gente consegue viver o melhor de Deus. E as pessoas não estão vivendo o melhor de Deus porque não aproveitam o tempo de Deus. Não, nós queremos aproveitar o nosso tempo. O tempo determinado por mim, o tempo determinado pela irmã, o tempo determinado por Valquíria. Mas a gente tem que aproveitar o tempo determinado por Ele. O tempo de Deus. Será que a gente tem aproveitado esse tempo? Aí eu lembro de uma amiga da gente que faleceu.
marido dela disse: Tiago, eu posso lhe afirmar que minha esposa, ela morreu crente. Ela tinha uma doença degenerativa. Ela estava com uma doença degenerativa. Ele dizia: Tiago, toda manhã, no dia que ela faleceu, a gente foi lá na casa dele. Todos os dias, ela, com toda a limitação que ela tinha para falar, eu via ela orando, eu via ela louvando, eu via ela rendendo graças ao Senhor. Ou seja, mesmo com toda a dificuldade que ela tinha, ela aproveitava aquele tempo determinado por Deus para glorificar a Ele. Glória a Deus. E a gente está em perfeita saúde e a gente não faz isso. A gente determina as coisas, coloca prioridades na frente de Deus. Mas verdadeiramente a gente não prioriza o tempo que Deus nos deu para estar com Ele. Missionária Rosana, ela estava até dando risada, uma postagem que ela fez. Até a evangelista Boqueira está risada também. Mas é aquela pessoa que vai uma vez na igreja e depois dessa pandemia vai uma vez no mês. É aquela pessoa que ia uma vez na semana, agora ela vem uma vez no mês e se vem. Ou seja, aqui no Brasil a gente tem a liberdade de a gente adorar a Deus a qualquer hora do dia. Aleluia. E tem pessoas lá no Oriente Médio que não podem fazer isso. Aí tem um tempo estabelecido ali, é como eles estão ali como os agentes secretos da fé. Tem um tempo determinado para eles se reunirem e eles vão. Eu fico aqui com minha cabeça pensando assim, como deve ser a alegria, a sensação desses homens, dessas mulheres, ir para esses cultos secretos para adorar a Deus. Eles não podem carregar a Bíblia assim como a gente carrega. Eram folhas. Aí cada um tem uma folha da Bíblia, dobrada, escondida, colocando no sutiã, porque se for pego, é preso. Ou seja, aquele tempo ali estabelecido, eles aproveitam o máximo. E muitas vezes a gente não aproveita o tempo estabelecido pela gente aqui para estar com o Senhor. E aí quando a gente chega na reta final, a gente para e pensa: poxa, eu poderia ter aproveitado mais do Senhor. Eu poderia ter me doado mais ao Senhor. Foi até uma história que a evangelista trouxe conversando com a gente, de um pastor que ele pastoreou durante tantos anos. 85 anos. E chegou no final ali, se aposentou, ele não tinha mais nada para fazer. E ele foi para o quarto dele, ele foi orar e o quarto fechado. Deus não falava nada. E de repente Deus falou com ele: quem disse a você que eu mandei você pastorear, que eu mandei você abrir igreja? Eu mandei você receber, orar. Ou seja, ele gastou 85 anos da vida dele fazendo algo que não era para ele fazer. Glória a Deus. É algo que a gente tem que trazer para a nossa memória. Talvez a gente esteja gastando um tempo que a gente estabelece fora do propósito de Deus, e a gente passa anos e anos e anos quando a gente para e pensa: poxa, eu não vivi nada do propósito estabelecido por Deus para a minha vida, porque eu escolhi isso, porque eu determinei isso, porque Deus ele nos deu o livre-arbítrio, o poder de decisão. Eu decido, eu determino, eu faço. Então que nesta manhã a gente possa pegar esse Eclesiastes 3 ao tempo
determinado para todas as coisas. Que a gente possa aproveitar esse tempo determinado. Que a gente possa viver esse tempo estabelecido por Deus para as nossas vidas. E que daqui a um mês, 2 meses, 1 ano, vocês possam dizer: pastor, eu estou vivendo o tempo determinado por Deus pela minha vida. Aleluia. Eu estou vivendo o tempo estabelecido. Eu estou vivendo o propósito a qual Deus estabeleceu para a minha vida. Glória a Deus. E a gente tem que entender uma coisa: a gente não veio a esse mundo simplesmente para ser mais um. A gente veio a esse mundo para cumprir um propósito estabelecido por Deus. Graças a Deus. Tem alguns que o propósito dele, como a missionária Rosana já comentou aqui, tivemos 3 gravidez, não foi? O propósito dessas 3 gravidez era uma única: entregarmos um anjinho para o Senhor. Simplesmente foi o propósito. Foi o que Deus estabeleceu. É doído? É sofrido? É, sim. Mas é o propósito dele no amor. Aleluia. E que a gente possa viver o propósito estabelecido por Deus, o tempo estabelecido, o kairós de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade e convido a todos vocês a dar uma salva de palmas.